Agradecemos a presença do pastor Eduardo, que está conosco nesta manhã. É contigo, pastor. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe neste momento. Bom dia, pastor. Bom dia, povo de Deus. Que alegria estar aí ligado, né? Conectado com vocês. Deus seja louvado pelo culto que está sendo prestado aí por cada um de vocês. Obrigado pela honra do convite, pastor. Amém. Como é que pode, né? A gente nem imaginava, eu não conheço ninguém daí. Eu preguei até num dia desse aí, online, desse mesmo modo aqui, na igreja de Oxford. Mas lá eu conheço a Etienne e tal, a gente já teve algumas possibilidades de participarmos juntos. Aí, de repente, me chega o seu surpreendente convite. Obrigado aí pela honra e tal. Não nos conhecemos pessoalmente, imagino eu, mas aqui me sinto muito honrado em ter recebido esse convite para conversar aqui com os irmãos um pouquinho acerca da palavra de Deus. Se o método pelo qual vocês alcançaram a minha pessoa foi através da internet, está vendo só como é que é uma bênção a internet, quando bem utilizado? A gente tem aqui no Brasil aqui um ministério aqui bem focado nas redes sociais. A gente está muito presente no Instagram, através da lição da Escola Sabatina. Todo dia a gente passa a lição da Escola Sabatina através do Instagram, no canal do YouTube. E tem sido uma bênção. Daqui a pouquinho é o momento de passar a lição aí para a maior classe de Escola Sabatina que eu já tive na minha vida. Aproximadamente 1.200 pessoas estudam com a gente a cada sábado desde que começou essa pandemia. Tem sido uma experiência extraordinária. Eu louvo o nome de Deus porque, em meio a toda essa situação, Ele tem provido meios para que a sua igreja continue cumprindo a missão que lhe foi confiada e, consequentemente, daqui a pouco estaremos juntos aí no Reino Celestial, em nome de Jesus. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos abrir a Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 6. Quem não me conhece aí, não está perdendo nada com isso, mas sou o pastor Dudu. Atualmente estou aqui na União Leste Brasileira. E para quem não sabe, a União Leste Brasileira ela é responsável pelo estado da Bahia e pelo estado de Sergipe. Se tem algum sergipano, algum baiano aí, ok? Eu estou aqui na sua sede administrativa. Estou aqui no estúdio nesse momento da União Leste Brasileira. E eu estou no estúdio porque a minha família não aguenta mais que eu faça live dentro de casa. Porque aqui é o seguinte, é live de manhã, de tarde, de noite. Ontem à noite eu fiz 4, pastor. Ontem à noite eu preguei na Novo Tempo de Campinas, preguei na Novo Tempo de Belém, na Rádio Novo Tempo de Belém. Fiz um culto aqui para a Bahia e outro para o Rio de Janeiro. E hoje a gente está começando a maratona, são 6 hoje. Então vocês são o primeiro, daqui a pouco tem outro, à tarde tem mais 2, mais 3, só Jesus na causa, irmão. Aí o texto bíblico já mudou de figura, pastor. Agora é assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à live do Senhor. A gente já está nessa perspectiva já da nova interpretação do texto bíblico, mas é a realidade que a gente vive, né? Daniel, capítulo 6. Quero orar com vocês antes de começar o estudo da palavra. Vamos orar? Pai eterno, Deus glorioso, que alegria termos em nossas mãos Tua palavra para refletirmos e escutarmos a Tua voz, de modo que a nossa vida se assemelhe mais à Tua vontade, muito mais do que é com a nossa. Nas Tuas mãos nos entregamos e Te suplicamos iluminação para compreendermos o texto sagrado. Nós Te fazemos esse pedido, mas desde já agradecidos, porque Tua palavra não volta vazia. E nós oramos em nome de Jesus Cristo e o Teu povo diz amém. Vamos em frente. O Daniel, capítulo 6, é um texto que você já conhece de cor e salteado, talvez a história mais conhecida do livro de Daniel, o momento quando ele é arremessado na cova dos leões. Um decreto de morte havia sido emitido contra a vida dele. Eu gosto do livro de Daniel. Eu gosto do livro de Daniel e vou te explicar por quê. Número 1, porque ele é construído em cima de uma estrutura de restauração. Não entendi, pastor. Te explico para você ficar mais esperto do que você já é. Por que restauração? Porque se você olhar o capítulo 2, tem uma sequência de reinos exibida através da estátua. Respectivamente, as partes da estátua significam o reino da Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma dividida, e no final, uma pedra que representa a vinda do reino de Deus. Essa perspectiva nos mostra que no final do sonho, do capítulo 2, no final da revelação, da interpretação dada por Deus através de Daniel, o reino de Deus vem,
enche toda a terra e nós percebemos um cenário: a restauração do reino de Deus que foi destruído por conta da presença do pecado a partir de Gênesis capítulo 3. O capítulo 2 de Daniel nada mais é do que a restauração do reino de Deus. Olha que lindo. E nós faremos parte deste reino, em nome de Jesus. Quando você dá um pulo, pastor e amigos, aí para o capítulo 7 do livro de Daniel, os mesmos reinos são apresentados, desta vez não por partes de estátua, são apresentados através da figura de animais. Estes reinos estão exibidos aqui na terra, só que agora um novo cenário abre-se diante dos nossos olhos. Lá no céu, a existência de um juízo. Isso, abrem-se os livros, o ancião de dias se assenta, o tribunal é formado e o juízo começa. Ou seja, Deus, no capítulo 7, faz um juízo. E esse juízo é para quê? Para separar os salvos dos perdidos, o joio do trigo, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas, entre outras coisas, Deus faz um juízo, porque há mais de 6.000 anos o diabo está jogando o nome de Deus na lata do lixo, dizendo que Deus não é bom, que Deus não é misericordioso, que Deus não é amor, que Deus não é nada disso que a gente acredita, que ele é injusto, e está jogando o nome de Deus na lama. Deus faz um juízo diante do universo, entre outras coisas, para o nome dele diante do universo por causa das mentiras que o pai da mentira tem proferido para todo o universo. Ou seja, no capítulo 7, o juízo de Deus, entre outras coisas, restaura o nome de Deus. Então, olha como é que as coisas se juntam. Capítulo 2, restauração do reino. Capítulo 7, restauração do nome de Deus. Aí você vai para o capítulo 8 e 9, a restauração do santuário de Deus. E a verdade que foi jogada na lata do lixo por causa da abominação, da desolação, e Jesus como sumo sacerdote, tendo seu ministério ofuscado ao longo da Idade Média. E agora você percebe a restauração do sistema sumo sacerdotal, colocando Jesus como nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor entre Deus e os homens. E aí você vê a restauração do santuário de Deus. Quando você invade o capítulo 10, estendendo-se até o capítulo 12 do livro de Daniel, você percebe a restauração do povo de Deus. A minha restauração, a sua restauração. Glória ao nome de Deus, por isso é a restauração agora para toda a eternidade. A angústia não vai se levantar por duas vezes, é o ponto final do mal, nunca mais dor, lágrimas, morte, conforme anuncia o Apocalipse. Restauração final, eterna para todo sempre. O livro do Daniel é construído em cima da estrutura da restauração. Glória ao nome de Deus por isso. E desculpa aí se eu estou gritando um glória, se eu estou gritando um amém, é porque eu não consigo me conter, meu filho. Diante de tanta bênção, não tem como não dizer amém. Diante de tanta bênção, não tem como não dizer glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não tem como aplaudir o Senhor, não tem como não dizer aleluia, glória ao nome. Amém. Amém. O sangue de Jesus Cristo. Ei, irmão, qual é a parte da tua vida que está deteriorada? Para alguém nessa manhã que está com relacionamento familiar, o casamento dado, machucado, manchado, corroído por causa do pecado. Estou falando para alguém que está com a sua saúde debilitada, alguém que está com a sua vida financeira muito prejudicada nesse momento de crise mundial, e com sua fé deteriorada por causa das investidas que o diabo e as circunstâncias ruins estão fazendo contra você. Ei, ao abrir a palavra, ao ver em especial o livro de Daniel, Deus está dizendo para você nessa manhã, em nome de Jesus, há restauração para a tua vida em nome de Jesus. Restauração é a palavra de ordem de Deus para a sua vida nesta manhã. Amém. Não importa o quanto o diabo e o pecado tenha deteriorado a nossa vida. Isso que nos agarramos com unhas e dentes. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar.
há restauração para a minha vida e para a sua vida. E sabe de uma coisa? Quando eu olho também, que é extraordinária, que quando o povo de Deus é atacado pelos gafanhotos, de acordo com Joel, tem um trecho em que Joel recebe a revelação de Deus, que Deus diz assim, olha, eu vou restituir os anos que o gafanhoto roubou de você. Eu acho essa promessa linda, porque também é uma promessa de restauração. Tudo que o diabo roubou da gente, tudo que o pecado arrancou da gente, todo o mal que a gente absorveu na existência e na permanência deste mundo, enquanto aqui estamos por conta da presença do pecado, tudo que a gente perdeu, e teremos um novo ser em cima da restauração. Ei, irmão, você que está tristinho, pelas tem restauração para você em nome com poder e grande glória. Eu gosto, naquela época do DVD que não se usa mais, cheguei até a gravar uma série de DVDs sobre o livro de Daniel numa linguagem mais jovem, para que a juventude tivesse acesso aí à parte profética da Bíblia, porque hoje, infelizmente, a gente tem uma geração aí que não sabe muito sobre profecia, não sabe muito sobre a própria identidade do povo adventista. Vivemos uma crise nesse momento de conhecimento da palavra. E queira Deus que essa pandemia aí suscite o desejo no povo de Deus de conhecer mais ainda, em especial sobre as profecias, porque não havendo profecia, o povo se corrompe e a própria palavra declara que o povo perece por falta de conhecimento. Eu vi o anúncio aí, pastor, que amanhã é dia de profecia, de estudo profético. Parabéns, que a identidade adventista possa ser revista, reaprendida e reabsorvida por intermédio dos estudos da profecia. Deus seja louvado por isso. Vamos em frente, você, um de cada vez. O primeiro verso é o verso 3. Por gentileza, Daniel, capítulo 6, verso 3 diz assim: o povo de Deus, o povo da Babilônia estava sendo conquistado aí, ok? Dario, neste momento, é o imperador. O verso 3 diz: então, o mesmo Daniel se diz sátrapas, como sendo uma espécie de prefeito. Então, Daniel estava entre os coordenadores do reino, né? E ele havia se distinguido, e de fato ele era um destaque, né? E o verso 3 explica por que o Daniel se distinguia dentre todos os governadores, dentre todos os presidentes, dentre todos os prefeitos. O verso continua dizendo assim: porque nele havia espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel não era caldeu, Daniel não era persa, anteriormente chegou ali como escravo, depois ocupou um destaque na corte da Babilônia, depois um outro destaque. Diante dessa cena, nós estamos percebendo que Daniel ele recebe um destaque porque a Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Ei, gente, destacado era o Daniel porque havia nele um espírito excelente. Isso chama demais a minha atenção, irmãozinho. E eu vou te explicar por quê. Porque numa época e numa corte onde todo mundo puxava o tapete de todo mundo queria a supremacia, todo mundo queria o destaque, nem que para isso tivesse que trair, mentir ou pisar nas pessoas. Nesta época de grande concorrência, Daniel se destacava porque esse comportamento não fazia parte dele, porque nele havia um espírito excelente. Enquanto todo mundo mentia, enquanto todo mundo fofocava, enquanto todo mundo era focado no orgulho, no egoísmo, num desejo de vingança e viviam magoadinhos, com um sentimento de constante mágoa em relação às pessoas, a Bíblia diz que Daniel manifestava um espírito excelente, diferente de tudo que ao redor dele se encontrava. Amados, você já sabe
que esse Espírito excelente é o resultado da presença do Espírito Santo na vida deste homem de Deus. Você já sabe que Paulo declara em Gálatas, no capítulo 2, lá que os frutos do Espírito, capítulo 5, é o amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Isto é Espírito excelente, diferente do que se manifesta no mundo de hoje e diferente do que se manifestava na corte onde Daniel se encontrava e era um destaque por causa deste Espírito excelente. E se você não entendeu nada até agora, eu vou te explicar à luz da declaração de Ellen White, porque ela diz no livro Profetas e Reis, na página 540, que a Infel é a tremenda. A declaração de Ellen White mexe comigo quando ela usa as seguintes palavras: os demônios estavam com medo de perderem a influência deles a corte da Babilônia por causa da presença do Daniel. Ei, o Daniel, em outras palavras, estava anulando a influência de Satanás na corte da Babilônia, porque ele era cheio do Espírito de Deus. Cada povo de Deus, irmão, que me escuta agora, vou te dizer em nome de Jesus, por causa do Espírito de Deus agindo na vida do Daniel, ele se tornou uma pedra de tropeço para Satanás. O diabo tinha dificuldade de dominar a corte por causa da presença do homem de Deus chamado Daniel. Daniel, para a sua vida e para a minha vida também. Que sejamos cheios do Espírito de Deus, eu, você, a nossa família, que tenhamos esse Espírito excelente e que, em nome de Jesus Cristo, assim como Daniel, pela presença do Espírito de Deus na sua vida, anulava, segundo Ellen White, a influência de Satanás na corte naquele tempo, que eu e você, cheios do Espírito do Senhor, anulemos, sejamos instrumentos de Deus para anular o domínio do diabo onde nós estivermos. Que na nossa casa o diabo não tenha espaço para domínio e para influência, porque pela presença de Deus na nossa vida, que as obras do mal caiam por terra. Que o diabo tenha dificuldade de dominar qualquer espaço onde eu e você estejamos, porque nós somos cheios da presença do Espírito Santo e que isso faça nos indivíduos com um espírito excelente semelhante ao de Daniel. Pega essa palavra para a sua vida, irmão. Se apropria dessa bênção para a sua vida, porque Deus quer pôr as obras das trevas abaixo. Deus quer destruir o inferno e Ele conta com você para que, cheio do Espírito Santo, você possa ser uma pedra de tropeço, um calo no sapato do inimigo e que, através de nós, Jesus continue esmagando a cabeça da serpente e que sejamos bênçãos nas mãos do Senhor. Se apropria dessa bênção que Deus está disponibilizando para você em nome de Jesus Cristo. E é claro que isso trazia para o inimigo uma revolta. É óbvio que diante desta cena o diabo não ficaria de braços cruzados e nesse cenário do grande conflito ele partiria com tudo para cima do Daniel. E o diabo normalmente, para tentar nos atingir, quando não consegue ao nosso redor, para manipulá-las ao fim de prejudicar o desenvolvimento da nossa comunhão e o andamento da nossa vida. Quando o diabo não consegue tomar posse de você no cenário do grande conflito, ele utiliza as pessoas frágeis ao seu lado para tentar te atingir. E note, se você está numa família onde tem procurado estar ao pé do altar, em comunhão, em relacionamento, envolvido na missão, certamente o diabo vai procurar pessoas fragilizadas ao seu redor para que ele possa manipular para impedir você no seu processo de crescimento. É o cenário do grande conflito, irmão. É guerra, é batalha espiritual, são conflitos que estão diante de nós e nossos olhos não contemplam. É o cenário de guerra que se apresenta no qual estamos inseridos
E aí, sorte de Dario, onde Daniel se encontra. Dá uma olhadinha, pelo amor de Deus, no verso 5. Disseram, pois, esses homens, os invejosos, os que não tinham espírito excelente, disseram estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Opa! Pegou a mensagem aí? Conforme existe um jargão aqui no Brasil, captou a mensagem, irmão? Percebe? Utilizaram elementos contra o Daniel, não é porque ele era um péssimo cidadão, muito pelo contrário. Ele não devia impostos para ninguém, ele não estava dando cheque sem fundo na praça, não era um mentiroso, não ficava puxando o tapete dos outros, não ia para a internet para falar mal da vida de ninguém, era um indivíduo com um espírito excelente, cheio do Espírito Santo. E diante dessa perspectiva, buscaram ocasião contra ele e a Bíblia diz. Por que eu estou para ministros na página 115 e na página 116 é clara ao declarar. Diz a nossa profetisa. Ei, tudo de Daniel se repetir. Exatamente. Assim como procuraram ocasião contra Daniel na lei de Deus, nos últimos dias da história desta terra, vai chegar o momento em que buscarão ocasião contra mim, ocasião contra você. Não é porque você é um mau cidadão, você tem um espírito excelente pela graça de Deus, mas vão buscar ocasião contra nós, amados. Lei do nosso Deus. O Daniel me recebe um decreto de morte, porque ele era fiel à lei do seu Deus. E nos últimos dias da história desta terra, conspirarão contra o povo de Deus através de um decreto dominical. Conspirarão contra o povo de Deus através de um decreto de morte, por causa da lei do nosso Deus. A história vai se repetir. E se você está achando que a história não vai se repetir, eu amplio um pouco mais o teu horizonte, na mesma perspectiva do livro de Daniel, porque quando você olha o capítulo 3 do livro de Daniel, onde os jovens são lançados na fornalha de fogo ardente, por causa da obrigação de uma adoração mundial, por conta do rei Nabucodonosor, recusando a revelação divina, que só a cabeça era de ouro, a cabeça da estátua, ele constrói uma estátua inteira de ouro, recusando a revelação de Deus, e ele pede para todo mundo no campo de Dura adorar a imagem que ele havia erguido. E aí tocavam os instrumentos, todo mundo tinha que se prostrar, você conhece a história, Sadraque, Mesaque e Abdenego, recusaram se dobrar diante da estátua e foram jogados na fornalha de fogo ardente. A Ellen White diz que a história vai se repetir, e já está revelado que a história vai se repetir. Quando você vai em Apocalipse, capítulo 13, estabelece um paralelo. Daniel 3, Apocalipse 3. O que você encontra? Em Daniel 3, a obrigatoriedade de se adorar uma imagem. Em Apocalipse 13, a obrigatoriedade de se adorar a imagem da besta. No capítulo 3 de Daniel, há um decreto de morte para quem não adorar a imagem do Nabucodonosor. Em Apocalipse capítulo 13, haverá um decreto de morte para quem não adorar a imagem da besta. Há uma fusão político-religiosa em Daniel 3, forçando a imagem ser adorada por todos os seres humanos. Há uma fusão política-religiosa em Apocalipse 13, forçando a todos os seres humanos a adorarem a imagem da besta. Diante de Daniel 3, é uma adoração globalizada. Em Apocalipse 13, também é uma adoração globalizada. A história vai se repetir, alerta-nos a profetisa. Só não enxerga quem não vê. E o coronavírus e a pandemia nada mais é do que uma oportunidade que Deus está nos dando para abrir os nossos olhos e avisar-nos de que isso é perfeitamente possível. Que agora o mundo todo adota um comportamento global.
Já se fala o mundo como um todo em um posicionamento globalizado contra a pandemia. Ou seja, é o mundo todo que marcha numa direção. O que isso nos avisa? É que no dia em que sair uma lei, o mundo todo marcha agora por intermédio de um comportamento único, de ficar em suas casas, é possível, então, perfeitamente, diante dos nossos olhos, uma lei de comportamento único diante de todo o planeta Terra. Ei, a história vai se repetir. E aí, se a história vai se repetir, para o povo fiel, o Senhor também se repetirá em nome de Jesus Cristo. Agora note, se a história se repete, vem em nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso, glórias ao nome de Deus. Agora note, só haverá vitória para a vida de Daniel. O crente, como Daniel, também tiver uma vida de oração. Exatamente. Não tem vitória para quem não ora, irmão. Não tem vitória para quem não tem comunhão. Não tem vitória para quem não está com a vida no altar. Não tem vitória para quem não tem a chance de dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não há vitória para alguém distante desta realidade de ser um com o Senhor Jesus em termos de comunhão. Então, amigão, essa pandemia, não creio particularmente falando que seja nenhum castigo de Deus. Ellen White até declara que o diabo manipula os laboratórios da natureza, mas que eu creio alerta que precisamos para, neste momento, colocar em ordem a nossa casa. Ah, pastor, não tenho tempo para colocar em ordem a minha casa. Agora tem. Agora tem, porque você não sai de casa. Então é o momento de você se ajeitar com os seus filhos, é o momento de você se ajeitar com o seu cônjuge, é o momento de você pôr em ordem a sua casa. É a chance que Deus está te dando. Você se lembra dos dias do profeta Ezequias, quando Deus falou assim: olha, tua vida está chegando ao fim, meu irmão, coloca em ordem a tua casa. Deus está dizendo: a história deste mundo está chegando ao fim. Coloca em ordem a sua casa. Você não tem que ajeitar com os meus filhos, não tenho tempo para colocar meu casamento ao pé do altar. Ei, você está tendo tempo, Deus está te concedendo. E quer ver uma outra coisa que Deus está te concedendo? A oportunidade de você se organizar financeiramente. Porque antes, ganhando libra, ganhando euro, ganhando seja lá o que for, você podia comprar o que quisesse, ir aonde queria. Agora não dá mais, irmão. A fonte está secando. É o momento de se organizar financeiramente e escolher o que de fato é prioridade. Quais são suas prioridades? Agora é o momento de você administrar o seu dinheiro com muito mais sabedoria. É Deus te dando a chance de você se organizar. É Deus te dando a chance de você entender que a igreja é mais do que um templo. A igreja são as pessoas. O templo está cerrado, o templo está fechado, mas a igreja continua marchando como igreja militante para que ela se transforme em igreja triunfante muito em breve. E a igreja não é a estrutura do templo, a igreja sou eu. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Que este Espírito habite em mim, habite em você, tornando-nos pessoas como... Deus está te dando uma oportunidade, meu filho, para você enxergar o pessoal da terceira idade do jeito que Ele quer que você enxergue, como um pessoal que precisa de atenção, como um pessoal que precisa de cuidado. Não é para encarar os velhinhos de nossa igreja, o pessoal da terceira idade, como sendo pessoas descartáveis. Não! Já tiveram uma experiência ao longo de toda a vida e agora precisamos cuidar destes que o Senhor nos confiou. E você percebe que o mundo está voltando os olhos para Deus, está nos dando a oportunidade. Sabe quantos anos o Daniel tinha, lindão, quando ele foi jogado na cova dos leões? 80 anos de idade. Ah, tá velho, pode morrer. Não, Deus tinha planos ainda para Daniel. Deus ainda queria usar Daniel. E na perspectiva divina para os últimos dias da história desta terra, Deus tem um plano muito extraordinário para os nossos velhinhos,
Porque diz, ao ser derramado o Espírito Santo com a revelação de Joel, o seguinte: os velhinhos teriam sonhos. Ei, e não é para sonhar com a morte, não, meu filho. É para sonhar que você ainda pode ser uma bênção extraordinária nas mãos do Senhor. Isto mesmo. Então, olha quanta oportunidade que Deus está dando para a gente dentro desse cenário de pandemia. Exatamente. Ei, a história vai se repetir. Em sua casa, estava vivendo um processo de preparação antes do decreto alcançá-lo. Você aí na sua casa, viva um processo de preparação para as coisas que em breve estarão acontecendo. A história vai se repetir. E sabe de uma coisa? Se a história vai se repetir, assim como Daniel tinha uma vida de oração, eu também tenho que ter uma vida de oração. Mas eu não vou... Nós iríamos transformar isso aqui numa vigília. Vamos entrar aqui no aspecto do livramento do Daniel. Quando ele é lançado na cova dos leões, eu quis dar dois aspectos. O primeiro aspecto, livramento. Quero falar um pouquinho sobre o ministério dos anjos maus e dos anjos bons nos últimos instantes da história dessa terra. Você já tem a promessa extraordinária que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Há um anjo de Deus ao nosso lado neste momento. Você não está sozinho. Tem um anjo do Senhor aí contigo. Agora, livro Verdades, Anjos e outros trechos do Grande Conflito, e eu cito em especial agora a página 557 do Grande Conflito, Ellen White diz que os anjos caídos, alguns demônios, nos últimos dias da história desta terra, se personificarão nos apóstolos de Cristo. Isso mesmo. Vão dizer que São Paulo, eu sou Paulo, eu sou Pedro, eu sou Lucas, eu sou Mateus, e virão, em nome de Deus, confirmar aquilo que eles mesmos haviam anunciado na palavra. É tipo assim, não, olha o Paulo nos últimos dias. Não, eu tinha dito aquilo ali e tal, mas agora eu vim explicar direitinho, eu voltei aqui, Deus me enviou para explicar porque vocês não entenderam, para jogar na lata do lixo a declaração que eles mesmos fizeram na palavra de Deus nos últimos dias da história dessa terra. Mas não serão, de fato, Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo, qualquer outro discípulo. Na verdade, são anjos maus personificando os apóstolos de Cristo para jogar na lata do lixo que os verdadeiros apóstolos disseram quando escreveram a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Cenário de guerra. E sabe o que mais vai acontecer? Ellen White escreveu um artigo para a Review and Herald no ano de 1898, se não me falha, no dia 8 de outubro, e ela declarou nos seus escritos dizendo assim, que os demônios se personificariam em seres humanos, e seres humanos, entes queridos nossos, pessoas queridas por nós, parentes nossos que já dormiram, descansaram no Senhor, estariam ressuscitando, mas, na verdade, são demônios personificando os seres humanos, batendo na tua porta e dizendo para você, ei, eu sou aqui o fulano de tal, você se lembra de mim? Deus me enviou para te ajudar nesses últimos instantes das dificuldades da história da Terra. E aí você vai estar recebendo a visita dos teus parentes, supostamente parentes, que, na verdade, são demônios personificados em seres humanos. Tempo de angústia qual nunca houve sobre a Terra. E aí, o ministério dos anjos de Deus será extraordinário, porque para cada demônio que se personificará num ser humano, um anjo do Senhor também se personificará em um ser humano para nos defender, para nos livrar. Anjos se personificarão em guerreiros de Deus para nos dar livramento em face ao decreto de morte. Assim como Daniel foi liberto, nós também seremos. Assim como Daniel obteve o livramento, nós também obteremos, porque assim como Deus estava com Daniel, ele também estará e está conosco,
porque ele declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a ação da vida. Assim como Daniel venceu, nós sejamos vencedores também, porque não estamos sozinhos. Existem anjos do Senhor que estão ao nosso lado. Glória ao nome de Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Aleluias ao Cordeiro. E diante deste cenário, eu vos digo, um único anjo de Deus é suficientemente poderoso para destruir todo o exército de Satanás. Você pode imaginar o cenário da ressurreição de Jesus Cristo para quê? Para tentar impedi-lo de ressuscitar. E o diabo dando a ordem: vamos detê-lo, e o anjo de Deus desce do céu. A pedra estava sendo sustentada pelos demônios para que o mestre não ressuscitasse, e um único anjo de Deus foi suficiente para afastar todos os demônios que estavam ali com as suas pretensões infernais. Você percebe que um único anjo de Deus é suficientemente poderoso para pôr abaixo todo o reino das trevas. E você tem um anjo plantado do seu lado o tempo todo, 24 horas. E como se isso não bastasse, você ainda tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não está só. O céu deseja a tua vitória mais do que você e eu mesmo desejamos. O céu quer nos conceder o Espírito Santo mais do que eu e você almejamos. Deus quer te conceder esse Espírito excelente para você ser sal da terra, para você ser a luz do mundo, para você pôr abaixo, como instrumento de Deus, as obras e as influências do Satanás, onde quer que você esteja, que você seja a pedra de tropeço, o calo no sapato, como ferramenta, como instrumento nas mãos de Deus, para expandir a obra do Evangelho. Segunda coisa que quero analisar aqui no capítulo 6, dos, coisa do Deus não está atemorizado. Amados, queridos e queridas do Senhor, você não encontra o profeta Daniel desequilibrado. Você não encontra o profeta Daniel alarmado. Você não vê desesperado em face à cena que se desdobra diante dele. Ele não está desesperado, pelo amor de Deus, não me leva, não é injusto, direitos humanos, vou chamar meu advogado, ai meu Deus, não faz isso comigo, o que eu fiz? O que eu fiz? Injustiça, não está. É consciente de ser apanhado de surpresa. Ai, pastor, eu estou alarmado contra o coronavírus. Por quê, irmão? Você não havia sido avisado? Você nunca leu o que está escrito, que haveriam pestes e tantas outras coisas nos últimos dias da história dessa terra? Está espantado com o quê? Íamos! Ei, o Daniel não manifesta temor, o Daniel não manifesta desequilíbrio, ele está em paz. Em paz. E lembra-se da declaração de Jesus Cristo, lembre-se, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Como que é a paz do mundo? A paz do mundo é a ausência de conflito. Acabou a guerra, a briga, acabou o problema. Igual a paz do mundo. A paz do mundo, a ausência de conflito. A paz que Deus nos dá, que Jesus deixou para a gente, que excede todo entendimento. Paz em meio ao conflito. Lembra da música do Novo Tom? Pode cair o mundo. Paz. Daniel estava em direção da cova dos leões. Nego, estáis ao serem lançados na fornalha de fogo ardente. Não tem desespero, não tem desequilíbrio, não tem pavor, não tem estresse. Eles estão em paz. Não tem explicação. Jesus foi preso no jardim do Getsemane, coroa de espinhos na cabeça, estava em paz. Rasgaram as vestes deles
dividiram em sortes, ele estava em paz. Pendurado na cruz do Calvário, ele estava em paz. É paz que excede todo entendimento. Não é ausência de conflito, mas é equilíbrio no meio do conflito. A gente tem que ter esse equilíbrio no meio do conflito. E você obtém a resposta na história de Jó. O mundo desabando sobre ele, e ele também em paz. E ele declara qual era o motivo da paz dele, porque ele se levantará para me salvar. Pronto, está explicado. Conhecia o final. Jesus se levantando, o nosso Redentor, para nos dar a vitória. Ou seja, nós estamos vivendo um filme da vida real. Só que o final a gente já conhece, ué. É tipo assim, você não fica desesperado ao assistir um filme vendo o mocinho apanhando se você já sabe o final. Nele, se você não sabe o final, ai, será que morre? Ai, será que morre? Agora, se você sabe o final, ele tá apanhando, mas no final, mano, a vitória vai ser dele. Ei, a gente já sabe o final do filme. A gente vai apanhar pra caramba. A gente vai sofrer muito. Mas o final do filme, assim como foi para Daniel, será para nós. Vitória para o povo de Deus. A história, o final do filme da vida real. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados. E juntamente com os que ressuscitaram, vamos ser levados para os céus. A gente sabe, filme. A gente sabe, o fã tem a paz que excede todo entendimento humano. Mas eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Pastor, não entendi o texto. Explica. Vou explicar agora para você. Por que o amor lança fora o medo? Que você, pai de família, vive a seguinte cena. Qualquer pessoa tem medo do fogo. Quem é que não tem medo do fogo, meu irmão? Você sabe que o fogo queima? Como é que não tem medo do fogo? Agora, e o teu filho dentro da casa. Não interessa, mas para buscar o teu filho. Sabe por quê? Porque nesse momento não interessa o medo pelas chamas, porque o teu amor para com o teu filho acaba de jogar o teu medo na lata do lixo. Sabe o que isso significa? Exatamente isso. Nós nos apaixonamos tanto por Jesus, nós amamos tanto ao nosso Deus, que a vontade de estar junto dele, ao invés de ficarmos com medo dos últimos eventos, a gente se alegra. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos, porque a redenção se aproxima. Ei, não é o desespero que toma conta, mas é a alegria de estarmos vivendo os últimos instantes, porque Jesus vai voltar. Percebe qual que é o sentimento? Agora, analise se você está enfrentando bem. Significa que você precisa analisar agora a sua estrutura. Porque se eu estou tendo dificuldade para acreditar no amor de Deus, na bondade de Deus e nos planos de Deus para a minha vida nesse instante, significa que eu esquecerei diante da crise que verdadeiramente se instalará, qual nunca houve sobre a terra, que está vindo por aí. Momento de reflexão. E sabe, eu gosto de pensar como um menino que estava na aeronave e no meio de uma grande turbulência, as máscaras caíram, estava comendo o biscoitinho dele e estava comendo, continuou, até a aeromoça enlouqueceu achando que seria a hora da morte. E daqui a pouco, quando o avião estabiliza no meio da turbulência,
e ela vem conversar com o menino, menino, como é que você conseguiu ficar com essa paz? Como é que você conseguiu ficar tranquilo? Tudo continuou quando todo você disse aqui, meu pai é o piloto. E eu conheço muito bem ele. É isso aí, irmão. Isso aí é exatamente o reflexo que deve existir na vida do povo de Deus nos momentos finais da história dessa terra. Vamos viver turbulência? Vamos. Parece que a aeronave vai cair? Parece. Há muita gente desesperada e com medo? Sim. Mas relaxa. Nosso pai é o piloto e nós vamos aterrissar no novo céu e na nova terra, onde habitam justiça. Tem anjos de Deus ao nosso lado, a paz que excede todo entendimento está à nossa disposição, como fruto do relacionamento com Ele ao recebermos o Espírito Santo, tendo assim um Espírito excelente na nossa vida, sendo o sal da terra e luz do mundo. Você é a luz que Deus precisa para os últimos momentos de trevas desta terra. Você é o sal que Deus precisa. Você é a mensagem viva para conclamar o povo através da terceira mensagem angélica para temer a Deus e adorá-lo. Ei, Deus abençoe a sua vida, Deus sustente a sua fé e que Deus faça-nos aproveitar este momento para crescermos em graça na presença dEle através da comunhão. Que tenhamos paz, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Deus eterno, a nossa gratidão a Ti pela Tua palavra, que em relação ao livro de Daniel, escrito 600 anos antes de Cristo, ainda continua tão atual e tão poderosa. Muito obrigado porque a Tua palavra de fato nunca volta vazia e tem semente no solo do nosso coração. Que continue germinando, que continue crescendo e que continue produzindo frutos para a vida eterna. Ajuda-nos a sermos cheios do Teu Espírito, que haja em cada um de nós esse Espírito excelente manifestado na vida de Daniel. E assim que sejamos conforme o desígnio do Teu coração, sal da terra e luz do mundo. Obrigado pelos Teus anjos que estão à nossa disposição e porque isso é possível através do ministério de Cristo, representado pela escada de Jacó, que favoreceu os anjos subirem e descerem a todo instante, dizendo que o céu está próximo à terra, por conta da escada que é Jesus Cristo, que nos liga a Ti, Deus o Pai. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos que o Senhor nos ajude a ter esta paz que excede todo entendimento, e a ter esta paz na certeza de que não estamos sozinhos, na certeza de que o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Na certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Dá-nos esta fé que não vacila mesmo diante dos leões que querem nos devorar. Dá-nos esta fé que não vacila mesmo diante a fornalha de fogo ardente. E o Senhor se alegre em seu coração pela fidelidade de cada um de nós em relação ao Teu serviço, em relação à adoração da Tua pessoa. Nós nos colocamos nas Tuas mãos porque entendemos que é o melhor lugar para se estar. Porque o Senhor, de fato, é o nosso Deus. E na Tua exaltação, na Tua celebração, na Tua adoração, verdadeiramente nos encontramos contigo. De um modo tão íntimo que somos capazes de dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão, pelo convite. Obrigado à igreja de... É Manchester, né? Manchester. A galera aqui no Brasil fala Manchester. Obrigado pelo convite. Permita-me apenas aí, se alguém não nos segue ainda nas redes sociais, se quiser manter o contato aí, lá no Instagram é @PRDudu. E agora inventei até de entrar no tal do TikTok também, que é a mesma coisa lá, o @PRDudu. Tentar botar o evangelho para os adolescentes também. E a gente também está no YouTube, PR Dudu Batista. Estamos fazendo estudo do Apocalipse lá, lição da Escola Sabatina Diária. Se quiser se inscrever lá no YouTube e assinar o sininho lá para notificação. E no Facebook, Eduardo Batista da Silva. Ou seja, acha fácil, PR Dudu, tudo quanto é lugar aí. Tamo junto, obrigado. Tá, pastor? Uma honra ter estado com vocês.